Olá para você que acompanha o site euclidesdacunha.com e a editoria Mulheres Inspiradoras. Claro que esse é um quadro que abrange não só mulheres de Euclides da Cunha, mas de toda a região, como Quijingue, Tucano, Ribeira do Pombal, Canudos, Monte Santo. E hoje nós estamos aqui com a cabeleireira e terapeuta capilar, Rita de Souza, que vai contar um pouco pra gente sobre a história dela, que é uma história que vem inspirando muitas outras mulheres, principalmente da sua área aqui na cidade. Então, hoje nós vamos bater um papo com ela bem interessante. Quem é Rita de Souza? Olá, boa tarde. Queria primeiro, antes de falar sobre mim, agradecer o convite, porque é muito especial para mim estar aqui. Eu acompanho desde o nascimento Mulheres Inspiradoras, então gostaria de agradecer e parabenizar ao site euclidesdacunha.com por essa ideia. É uma ideia inovadora e eu acredito que mulheres inspiram mulheres e que nós, se a gente se juntar e se ajudar, não tem pra ninguém. Rita de Souza é filha de Rita e de Arlaí, euclidense, nascida e criada aqui na terra. Fui embora estudar, retornei, sou mãe de 2 meninos e me tornei cabeleireira acho que porque eu tinha que ser. Eu fui escolhida para ter essa profissão num momento que eu sequer imaginava trabalhar como cabeleireira. Eu costumo dizer que essa profissão me escolheu. E eu sempre tive a vocação, mas sempre achei que era algo de brincadeira para fazer comigo, para me cuidar das minhas amigas. E numa situação de necessidade, eu acabei me tornando cabeleireira profissionalmente há 10 anos atrás, em 2012. Encarei essa profissão mais como um hobby do que como profissão de fato. Abandonei ela por um tempo e hoje sou uma mulher extremamente realizada como cabeleireira e terapeuta capilar. Conta um pouco pra gente por que você abandonou a profissão, Rita. Eu acho que não era o momento. Eu costumo dizer que tudo acontece na hora que tem que acontecer e não existem acasos. Acho que as coisas de fato acontecem quando elas têm que acontecer. E eu achava que não era a profissão pra mim. Apesar de gostar do que eu fazia, de executar um trabalho bem feito, porque as clientes gostavam, então, de fato, era um trabalho bom, bem executado, mas eu achava que aquela função não era para ser exercida por mim. Eu achava que aquele momento eu deveria me dedicar à minha família, meu marido, aos meus filhos, à minha casa, ao cuidado da minha família. Então, ser cabeleireira não era a minha profissão. E você tinha alguma outra profissão além de cabeleireira? Você formou em alguma outra profissão? Eu digo que eu sou multifuncional. Eu entrei na faculdade de psicologia, depois eu transferi para a faculdade de pedagogia. No meio da faculdade, já perto do final, eu engravidei, tive 2 filhos. E no último período da faculdade de pedagogia, eu tranquei. No último, 7º período, finalizei. E quando foi para voltar para o 8º período, eu estudava em Salvador, eu estava aqui de férias, eu não voltei. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu vou voltar para minha terra. E aí eu decidi deixar essa profissão de pedagoga, de educadora, para um outro momento. Eu achava que aquela era a hora de cuidar da minha família, mais uma vez, né? Abri mão de algo porque eu achava que era a hora de cuidar da minha família. Eu tava com 2 bebês, um de 1 ano e 8 meses e um de 1 mês. E aí eu voltei pra minha terra e achava que a faculdade ia ser finalizada em um outro momento. E onde você buscava forças para conseguir tomar essas decisões assim, em sua vida? Porque foram várias etapas. Como você transitava de uma a outra? A força tem que vir da gente e do nosso desejo de saber o que você quer. Por mais que você pareça não saber. Quando eu resolvi trancar a faculdade no último período e vim embora de Salvador para Euclides da Cunha, todo mundo falou que eu era maluca, que eu não deveria fazer aquilo. Mas eu sabia
algo dentro de mim me dizia: faça isso, siga sua intuição, siga o seu coração. E eu segui. E Rita, como você conseguiu transitar de uma profissão a outra ou tomar essas decisões no momento que você achava certo? Como é que você tomava essas decisões? De onde vinha essa força? Vozes da minha cabeça. Eu costumo dizer que quando você acredita em algo que tem que fazer, você encontra forças em algum lugar. E eu acredito que venha do divino, quem fala que é Deus, tem gente que fala que é da natureza, cada um com a sua crença. Eu acho que Deus fortalece quando você sabe, você toma uma decisão baseada no que você deseja. Então, eu fui criticada por tomar essa decisão de estar no 7º, 8º período já, no último semestre da faculdade, trancar e abandonar. E, falta pouco tempo, você consegue. Mas eu sabia que era a decisão que tinha que ser tomada, era aquela. Então eu enfrentei todo mundo me dizendo que não era pra fazer. Mas eu falava, é isso que eu tenho que fazer. Então eu segui meu coração, eu segui minha intuição e fui e fiz. Encarei e não me arrependo. Isso já tem quase 12 anos. Então, e nessa não foi a única vez que eu mudei. E eu costumo dizer também que quando a gente não mudar mais, é porque já tá na hora da gente ir embora. Na hora da gente partir. Porque a vida é feita de mudanças e transformações. É uma metamorfose. O tempo inteiro. E é isso, tem a questão também, a gente acaba amadurecendo, né? A gente passa por situações que nos obriga também a amadurecer de outra maneira. Ou ter um novo olhar sobre coisas que a gente não enxergava. Então, nós estamos aqui em constante aprendizado. Exato. É algo que eu sempre busco refletir, que nada está escrito sobre pedra. Né? As coisas mudam. E podem mudar para melhor. E quando você descobriu que poderia inspirar outras mulheres? Eu acho que inspirar é uma palavra muito forte. Você tá dizendo que eu inspiro. Eu acredito que eu vou usar outra palavra. Sim. Eu acredito que eu me conecto com mulheres através da minha história. E quando há conexão, quando alguém se identifica com a sua história, de alguma forma ela toma, eu não vou dizer exemplo, mas ela te enxerga no outro. Então, baseada em histórias de outras mulheres que eu ouvia e que eu me conectava, e aquilo de alguma forma trazia relevância para a minha vida e de alguma forma era agente transformador da minha realidade. Então, quando eu me conectava com a história de outras mulheres e que de alguma forma isso trazia transformação para a minha vida, eu crescia, eu amadurecia, eu aprendia e eu saía do lugar que eu estava. Então, sair do lugar não no sentido de caminhar fisicamente, literalmente, mas no sentido de mudar o pensamento. Modificar, me transformar. Eu falo muito, né? Acho que vocês já perceberam. E no meu dia a dia, principalmente no meu trabalho, eu sempre trazia a minha experiência para as minhas clientes. Porque de alguma forma eu queria gerar conexão com elas. Então elas costumavam contar as histórias delas para mim e eu acabava fazendo relação da minha história para elas. E isso de alguma forma foi gerando conexão. E aí foi muito intuitivo, foi instintivo, nunca foi intencional. Eu vou agora contar a minha história. Eu nunca quis contar a minha história. Quer dizer, não é que eu escondesse a minha história, mas nunca foi um desejo meu contar a minha história. E aí começou também, além do meu trabalho, ele deu continuidade com a vinda do Instagram para minha vida. Se eu compartilhava com as pessoas, com aqueles interlocutores, recortes da minha vida, e isso de alguma forma gerava uma conexão e trazia um feedback para aquelas pessoas e para mim, eu entendia que eu também estava gerando conexão com outras mulheres através daquela rede, daquele instrumento. E aí, quando eu falo pra você que não é bem inspirar, mas talvez seja, mas eu prefiro dizer que eu crio conexões com outras mulheres. Então, eu trabalho hoje única e exclusivamente com o público feminino e eu tento me conectar com essas mulheres da forma mais
intensa e profunda possível. Então, tanto as histórias delas trazem transformação para minha vida, e se de alguma forma, como eu falei na palestra, né? Se de alguma forma a minha história gerou uma conexão com você, e se de alguma forma ela foi agente de mudança do seu pensamento, do seu sentimento, da sua forma de agir, eu já ganhei muito. O cabelo enquanto agente transformador e elevação de autoestima. Como você enxerga essa afirmativa? Eu acredito que toda mulher tem uma relação direta com o seu cabelo e a sua autoestima. Elas costumam sentar na minha cadeira e falar: eu tô péssima porque meu cabelo tá horrível. Dificilmente chega uma mulher no salão e fala: eu tô maravilhosa, mesmo o meu cabelo estando feio. E às vezes o cabelo não tá feio. Às vezes o cabelo só precisa de um pouco de cuidado. Ou às vezes o cabelo está bonito, está cuidado, mas existe uma não conformação. Eu não estou conformada com o que eu tenho. Eu quero ter igual ao de fulana, de cicrana, e aí vem... Antes eram as revistas e as novelas, hoje são as redes sociais. Então, você, da mesma forma que essas conexões que eu falei anteriormente, né? Que essas conexões, elas transformam a gente para melhor. Essas conexões, às vezes, frustram a gente, porque a gente tá vendo aquela blogueira maravilhosa com aquele cabelo incrível. Eu quero aquele cabelo. Eu quero aquele cabelo, eu quero aquele cabelo. Então, o meu não presta, o meu tá feio, o meu tá ruim, o meu não tá legal. Eu quero dela. Então, fazer entender que a autoestima dessa mulher... Fazer entender não, né? Talvez colaborar para que ela entenda que aquele cabelo que ela tem é o cabelo que é legal para ela, muito mais do que o cabelo de fulana, de ciclana, de beltrana, talvez seja, de fato, um agente transformador da própria autoestima. Então, existe uma frase que eu costumo falar que às vezes a mulher chega no salão e quer mudar o cabelo, mudar para se sentir bem com ele, e às vezes ela não precisa de mudança, ela só precisa de cuidado. Então, cuidado no meu espaço de trabalho é a palavra-chave. Quando a gente cuida da gente, a gente melhora a nossa imagem de nós mesmos. Então, quando eu tô cuidando de mim, eu consigo olhar para mim com mais afeto, com mais generosidade. E isso já eleva muito a autoestima. Então, o cabelo ligado ao cuidado, ligado ao você se olhar com generosidade, com carinho. E aí já tá ligado à autoestima, à melhora dela. E esse é um campo muito delicado, não é, Rita? Muito. Porque você entra não só na questão da autoestima, mas também todo um processo que está ali por trás da vida da pessoa. O que levou ela não estar gostando daquele cabelo naquele momento, o que ela está sentindo de fato naquele dia, que faz com que ela chegue ali e diga que não está gostando de nada do que está vendo. Então, assim, é você saber olhar também para essa cliente com generosidade, para que você consiga levar o melhor para ela, levar a qualidade no serviço, né? E existe uma construção, nós somos seres sociais e culturais. Então, o fato dela estar insatisfeita com o seu próprio cabelo, com a sua própria imagem, na maioria das vezes não é sobre ela, é sobre o outro e o olhar que o outro tem sobre ela e sobre o que ela ouviu em relação a ela ao longo da vida. E às vezes ela nunca nem ouviu sobre ela, mas ela ouvia sobre as outras mulheres que estavam ao redor. Então, se o de fulana só é legal se for daquele jeito, então o meu, para ser legal, também tem que ser daquele jeito. Porque é uma indústria, né? E aí criou-se uma padronização. A padronização do bonito é o liso, a padronização do bonito é o loiro. E aí foram se criando fábricas de pessoas iguais. E nós não somos iguais, nós somos singulares, nós somos únicos, nós somos diferentes. Então, cada uma tem uma beleza que é única, que é sua, que é própria, que é particular. Mas o que existe por trás de cada mulher que senta ali porque não é só um cabelo, né? É uma pessoa, é uma construção cultural, social, familiar, que vem desde quando ela nasce, desde antes dela nascer,
porque existe um desejo por trás. Antes da gente nascer, a gente é desejado ou não. Existe uma expectativa que é criada quando a gente está sendo gerada. E tudo isso aí faz parte da nossa história. E quando você traz essa singularidade, você humaniza automaticamente a sua profissão. Porque você passa a enxergar, não como um produto, mas como de fato uma pessoa que vem com sua singularidade, que vem com suas qualidades, com suas características. E aí você precisa tentar compreender isso e fazer com que ela compreenda também, que não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que pra mim só funciona se for assim. Se não for assim, eu prefiro não fazer. Porque da mesma forma que existe uma fábrica de padronização de pessoas, existe uma fábrica de padronização de cabelos. Exatamente. E eu não sou uma fábrica. Exatamente. Em relação à terapia capilar, conta um pouco pra gente sobre esse processo. Como foi que você buscou entrar nesse campo? A terapia capilar entrou na minha vida, eu digo que foi de forma natural e transformadora. Eu não conhecia, até o momento que lá no meu salão, eu trabalhei em parceria com uma tricologista e terapeuta capilar. Ela é enfermeira e especialista em tricologia e trabalha com terapia capilar. E que ela vinha de Ribeira do Pombal atender lá na clínica, que meu salão fica dentro de uma clínica de estética. Então, ela vinha atender na clínica e acabamos nos conhecendo. E eu passei a conhecer o trabalho de um terapeuta capilar, porque até então eu não fazia nem ideia do que seria. Isso foi em 2019, a Raquel. E aí, conheci, passei a admirá-la profissionalmente e admirar o trabalho que ela fazia. Mas não achei que aquilo ali ia acontecer pra mim, na minha vida. Foi quando, em 2020, quando aconteceu a pandemia, que muita coisa mudou pra mim, não só de estrutura de fica em casa, mais cuidado com a saúde, com a higiene, tudo mudou algo dentro. E aí eu entendi, foi um entendimento da palavra cuidado, passou a ser mais intensificado na minha vida. Porque eu entendia que eu precisava cuidar de mim para não morrer, né? Porque meu pânico naquele momento, no auge da pandemia, era não morrer. Exatamente. Ou não matar, porque eu entendia que se eu pegasse, eu poderia até não morrer, mas exatamente. Eu transmiti para alguém. Então eu entrei nesse pânico e aí a palavra cuidado passou a ser muito forte. Quando retomamos o trabalho, quando reabriram-se os comércios que eu voltei a trabalhar, o cuidado passou a ser parte do meu trabalho no meu dia a dia, mas o cuidado de forma sanitária, digamos assim. Então, era aquele cuidado para o ambiente não ser infectado. Só que aí foi que eu entendi que eu sempre gostei de cuidar também de cabelos e automaticamente cuidar de pessoas. E na terapia, a gente leva muito a sério a saúde. Então, é a saúde capilar, é a saúde do couro cabeludo. E aí eu resolvi pesquisar sobre. Pesquisando sobre, eu encontrei um curso de formação e aí eu resolvi enfrentar esse curso. O curso foi adiado por causa da pandemia, mas aí eu consegui me formar, fazer uma formação em terapia capilar. Primeiro eu fiz a formação básica, depois eu fiz a formação avançada. E estudando terapia capilar, houve uma transformação no meu trabalho enquanto cabeleireira. Porque eu costumo dizer que eu não sou só cabeleireira, nem sou só terapeuta capilar, mas a minha forma de trabalhar enquanto cabeleireira foi transformada, foi modificada depois que eu me tornei terapeuta capilar. Então, o cuidado passou a ser mais intensivo dentro do meu dia a dia e a importância e a valorização da saúde. Autenticidade, o que significa essa palavra para você? As pessoas costumam dizer que eu sou muito autêntica e eu não consigo definir muito bem a autenticidade, mas eu vou tentar. Eu acredito que pessoas autênticas são pessoas que assumem e pagam o preço de ser quem elas são. Eu acho que vale muito mais você pagar o preço de ser quem você é do que você tentar ser algo ou alguém que você não é ou que você quer. Porque às vezes o que a gente quer não é o que a gente deveria ser. Mas também não acho que todo mundo tem que ser assim. Não, porque isso também torna a gente singular. Todo mundo é autêntico, todo mundo tem sua marca,
sua personalidade. Mas, às vezes, a gente é também criado para ser o que quer, algo que outras pessoas querem. E deve ser muito difícil você sair desse, como é que fala? Desse ciclo, Exatamente, porque assim, você é colocado num lugar que as pessoas querem que você seja. E aí você assume aquilo ali, e aí pra você não frustrar outras pessoas, você acaba assumindo aquele papel que foi desempenhado pra você. Porque alguém gerou uma expectativa de que você poderia e deveria ser aquilo, que aquilo ali ia ser melhor pra você. Porque quando as pessoas fazem isso, elas não fazem isso querendo lhe punir, nem fazer algo ruim pra você. Elas fazem isso achando que elas estão fazendo o melhor pra você. E aí, muitas vezes, você deixa até de dar o seu melhor. Porque alguém desejou que você estivesse naquele lugar, naquela situação, passando por aquilo ali. E aí você assume aquele papel. Exatamente. Existe alguma frase de cliente que lhe marcou? Muitas. Cite uma, então. Eu não vou dizer uma frase específica, porque eu tenho dificuldade de memorizar coisas assim, mas existe algo que muitas pessoas falam e que antes eu tinha muito constrangimento quando eu falava, porque eu tive muita dificuldade em receber elogios. Eu ainda tenho. E isso, na verdade, não é elogiar, mas eu acho que é você falar pro outro o que você sente quando você tá perto. Então, as pessoas, quando entram no meu espaço, elas costumam dizer que a energia de lá é muito boa. E eu acho isso, às vezes, até superior a um trabalho bem executado. Porque se a pessoa fala assim, eu gosto de estar aqui, porque a energia daqui é boa. Então, não é só o corte do cabelo que foi bem executado, não foi só a cor que foi bem feita, não foi só o tratamento, foi o bem-estar da pessoa de estar lá, no meu ambiente de trabalho e na minha presença. E de que algumas pessoas falam também de que, nossa, eu não sabia o que eu queria e você conseguiu trazer pra mim o que eu queria sem eu nem saber o que eu queria. Tipo, porque eu não pergunto só, você quer cortar como? Você quer pintar de que cor? Não, como eu falei no início, a gente trabalha gerando conexão o tempo inteiro. Então, a história que ela me conta é que vai me dizer exatamente o que ela quer naquele momento. Então, o que ela verbaliza sobre o que quer com o cabelo nem sempre é o que ela quer. Às vezes, o que ela me conta pelos bastidores, nas entrelinhas, diz mais. Então, assim, as pessoas falam da energia do meu espaço, as pessoas falam dessa questão de eu conseguir entender o sentimento dela e transformar em arte, porque eu falo que o que eu faço é arte, e que eu tenho muita luz. E isso aí me deixa muito feliz, porque fala, você é uma pessoa iluminada. Isso pra mim não tem preço. Energia é algo que é o que a gente carrega de fato, né? E é o que a gente transmite. Quando você toca no cabelo de alguém, tocar na cabeça de alguém diz muito sobre isso. Então, se a gente tem uma energia boa, pelo menos eu também sou assim, eu acredito muito. Quando a pessoa tem energia boa e quando ela toca no meu cabelo, é como se mudasse ali toda a minha autoestima também. É porque eu assim como você falou, eu trabalho o tempo inteiro com toque. Então, eu tô pegando na cabeça da pessoa, eu tô trocando energia com ela. Eu com ela e ela comigo. Então, a todo momento, de acordo com as minhas crenças, eu abençoo a vida daquela pessoa. Porque se ela tá ali, foi por um motivo. Ela precisava estar ali, como eu falei também anteriormente. Eu não acredito no acaso. Eu acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Então, se existe aquela mulher ali sentada naquela cadeira pra eu executar um trabalho, é porque ela precisava estar lá. E porque eu precisava que ela estivesse ali. Então, eu ofereço o meu melhor. Então, não é só nas palavras e não é só na execução do meu trabalho. Nos meus pensamentos, o tempo inteiro. Eu agradeço por aquele momento e abençoo a vida daquela pessoa. Que lindo. Rita, o que você diria, qual a mensagem que você deixaria hoje para mulheres que inspiram também? Mulheres que você acredita que também podem inspirar, principalmente aqui na região. Mulheres de Quijingue, de Monte Santo, de Tucano, de Ribeira do Pombal, que com certeza vão estar acompanhando essa entrevista. Mulheres empreendedoras. Eu falo para elas, para você mulher, o que eu queria ouvir.
E o que eu falo pra mim, às vezes, na frente do espelho? Acredite. Se você acha que você tem condição de fazer, faça. E assim, não faça só por você. Eu não vou ser hipócrita em dizer que a gente tem que fazer o tempo inteiro pelo outro. A gente tem que fazer por nós, principalmente por nós. Mas se você puder fazer pelo outro, se o que você faz por você gera transformação na vida do outro, vá. E se tiver com medo, é aquela máxima que é clichê, mas se tiver com medo, vá com medo. Porque se você sentir no seu coração que vai acontecer, vá, se jogue, porque você vai estar fazendo o que seu coração está pedindo e ao mesmo tempo você vai estar encorajando outras mulheres a fazer o que elas também talvez estejam com medo, mas vendo você fazer, elas vão ter coragem de fazer. É isso aí, o pensamento positivo ele transforma e essa corrente do bem também transforma. Então, por mais mulheres que se abracem, que se conectem e que você continue conectando mulheres, que você continue elevando a autoestima de outras mulheres. Obrigada por essa experiência de hoje, obrigada por ter vindo ao quadro Mulheres Inspiradoras. Eu tenho certeza que você vai estar abençoando com a sua energia muitas mulheres que vão estar acompanhando esse quadro hoje. E só gratidão. E espero que você possa vir mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço a você que está aqui com a gente acompanhando. E virei, só me chamar. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E não deixe de acompanhar as redes sociais de Rita de Souza. Como é seu arroba, Rita? É Rita SMN. Rita S de Souza, M de Miranda e N de Neto. E claro, visitem o espaço. Fica localizado na Praça da Bandeira, dentro do Espaço Florense, embaixo do Hotel Quirino.